Prepare-se para descobrir a história mais incrível e revolucionária já contada sobre a igreja primitiva narrada no livro de Atos. Como nunca mostrado antes, este relato revelará eventos marcantes, confrontos épicos e milagres que desafiam a lógica humana. O que realmente aconteceu após a ascensão de Jesus? Como homens comuns transformaram o mundo inteiro? E, o mais surpreendente, qual o papel de cada cristão nesta história? Aperte o cinto, porque o que você vai ver hoje pode mudar a sua visão do cristianismo para sempre. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta jornada. O livro de Atos começa em um momento crucial, após a ressurreição de Jesus e antes de sua ascensão ao céu. Durante 40 dias, ele apareceu repetidamente aos discípulos, instruindo-os sobre o reino de Deus. Esses encontros não foram apenas visões passageiras, mas momentos de aprendizado profundo, onde Jesus revelou o plano de Deus e a promessa do Espírito Santo. Em uma dessas ocasiões, enquanto partilhavam uma refeição, ele instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém e aguardarem a promessa do Pai, o Espírito Santo, que os capacitariam como testemunhas até os confins da terra. A ascensão foi um evento único e impactante. Enquanto falava, Jesus foi elevado aos céus, desaparecendo em uma nuvem diante de seus discípulos. A perplexidade tomou conta, até que dois homens vestidos de branco apareceram e anunciaram que ele voltaria da mesma forma. Esse momento transcendente marcou o início de uma nova fase para os seguidores de Cristo, que retornaram a Jerusalém cheios de expectativa e fé, formando uma comunidade de cerca de 120 pessoas em constante oração. Nesse período, um desafio administrativo surgiu: a necessidade de substituir Judas Iscariotes, que havia traído Jesus. Pedro, assumindo a liderança, destacou que era essencial escolher alguém que tivesse acompanhado todo o ministério de Jesus. Após orações fervorosas, Matias foi escolhido, restaurando o grupo dos 12 apóstolos. Essa decisão era mais do que simbólica. Ela refletia a continuidade e a unidade da missão apostólica. Então, veio o Pentecostes, uma data já significativa para os judeus, mas que se tornou o marco inicial do movimento cristão. Os seguidores de Jesus estavam reunidos quando um som poderoso, como um vento impetuoso, encheu o local. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa manifestação divina concedeu-lhes a habilidade de falar em diferentes idiomas, o que chamou a atenção de uma multidão em Jerusalém, composta por judeus de diversas nações. A perplexidade da multidão era evidente. Muitos se maravilhavam ao ouvir suas próprias línguas sendo faladas, enquanto outros zombavam, sugerindo que os discípulos estavam embriagados. Pedro, com ousadia, levantou-se e explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele apresentou Jesus como o Messias prometido, crucificado e ressuscitado, e convidou a todos ao arrependimento e ao batismo. O impacto das palavras de Pedro foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas naquele dia. Era o nascimento oficial da igreja, uma comunidade dedicada ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a oração e a partilha de recursos. Os primeiros sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos fortaleceram ainda mais a fé do povo, que crescia a cada dia. A igreja cristã primitiva florescia em Jerusalém, fortalecida pela união e pelos sinais miraculosos realizados pelos apóstolos. Um dos eventos mais marcantes foi protagonizado por Pedro e João. Enquanto iam ao templo para a oração das 3 da tarde, encontraram um homem aleijado desde o nascimento à porta do templo, conhecida como Porta Formosa. Diariamente, ele estendia a mão em busca de esmolas.
Ao pedir ajuda aos dois apóstolos, recebeu algo muito maior do que dinheiro, uma demonstração do poder de Jesus Cristo. Pedro, olhando intensamente para o homem, declarou: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e os pés e tornozelos do homem, antes atrofiados, se fortaleceram instantaneamente. Pela primeira vez em sua vida, ele andou, pulou e louvou a Deus. O milagre causou espanto entre os que o reconheciam como um mendigo habitual da porta do templo, reunindo uma multidão ao redor dos apóstolos. No pórtico de Salomão, Pedro aproveitou a oportunidade para explicar que o milagre não havia sido realizado por poder humano, mas pelo nome de Jesus Cristo, a quem os líderes religiosos haviam crucificado. Ele destacou que a fé em Jesus havia trazido cura ao homem e exortou a multidão a se arrepender e voltar-se para Deus, para que seus pecados fossem perdoados e tempos de restauração viessem da parte do Senhor. Entretanto, a pregação não passou despercebida pelas autoridades religiosas. Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio, onde foram interrogados sobre o poder pelo qual haviam realizado o milagre. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com coragem, afirmando que o homem fora curado pelo nome de Jesus Cristo, que os líderes haviam crucificado, mas que Deus ressuscitara dos mortos. Sua ousadia impressionou os líderes, que, incapazes de refutar o milagre evidente, os ameaçaram e os proibiram de pregar em nome de Jesus. Ao serem libertados, os apóstolos relataram o ocorrido à comunidade de crentes, que se uniram em oração, pedindo coragem para continuar pregando a palavra de Deus. O local onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, renovando sua força para testemunhar. A comunidade crescia em generosidade e unidade, compartilhando bens e recursos entre si, enquanto sinais e maravilhas continuavam a ser realizados. Contudo, nem todos agiram com integridade. Um casal chamado Ananias e Safira tentou enganar os apóstolos, retendo parte do valor da venda de uma propriedade enquanto fingiam doar tudo à comunidade. Sua mentira foi revelada por Pedro e ambos caíram mortos, causando grande temor entre os crentes. Apesar disso, o poder do Espírito Santo continuava evidente e cada vez mais pessoas se juntavam à fé. A crescente popularidade dos apóstolos incomodava as autoridades religiosas, especialmente os saduceus, que os prenderam novamente. No entanto, um anjo do Senhor os libertou milagrosamente durante a noite, ordenando-lhes que continuassem pregando no templo. Retornaram para lá ao amanhecer, desafiando as ordens das autoridades, que os recapturaram e os levaram ao Sinédrio. Diante do conselho, Pedro reafirmou que era necessário obedecer a Deus e não aos homens, e testemunhou mais uma vez sobre Jesus. Embora o Sinédrio quisesse condená-los à morte, Gamaliel, um respeitado mestre da lei, interveio, aconselhando cautela. Os apóstolos foram açoitados e libertados, mas saíram jubilosos por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, continuando a ensinar e pregar com ainda mais fervor. Com o crescimento da igreja, surgiram desafios internos na comunidade. Um conflito entre os judeus de língua hebraica e os de língua grega revelou a necessidade de uma estrutura organizacional mais sólida. A questão envolvia a distribuição de alimentos para as viúvas, e para resolvê-la, os apóstolos decidiram eleger 7 homens de boa reputação para cuidar dessa tarefa, permitindo que eles permanecessem dedicados à oração e ao ensino da palavra. Entre os escolhidos estava Estevão, um homem cheio de fé e poder, que se destacou por realizar grandes milagres e sinais entre o povo. No entanto, a atuação de Estevão atraiu a oposição de certos grupos judaicos.
Ele foi acusado de blasfêmia por pessoas que não podiam refutar a sabedoria com que ele falava. Preso e levado ao Sinédrio, Estevão enfrentou as acusações com uma defesa brilhante, utilizando a história de Israel para mostrar como o povo, ao longo dos séculos, resistira a Deus e aos seus mensageiros. Ele destacou a fidelidade de Deus desde os tempos de Abraão, passando por Moisés e chegando ao período dos profetas, mas criticou severamente a obstinação e idolatria dos líderes que o julgavam. Sua exposição culminou em uma acusação direta. Eles haviam traído e assassinado o justo, o Messias enviado por Deus. A verdade das palavras de Estevão inflamou a multidão, que, tomada de ira, o arrastou para fora da cidade e o apedrejou até a morte. Enquanto morria, Estevão demonstrou uma fé e um perdão extraordinários, orando: Senhor, não lhes impute este pecado. Suas últimas palavras foram um reflexo da graça divina que ele pregava. O martírio de Estevão marcou um ponto de inflexão para a igreja. Entre os que aprovaram sua morte estava Saulo, um jovem fariseu zeloso, que se tornaria uma figura central na história do cristianismo. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição começou em Jerusalém, liderada em parte por Saulo. Os crentes foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, mas essa dispersão teve um efeito inesperado. O evangelho foi levado a novos territórios. Filipe, outro dos 7 diáconos, foi para Samaria, onde pregou com grande sucesso. Multidões ouviam sua mensagem e muitos eram curados e libertos de espíritos malignos. Entre os convertidos estava Simão, um praticante de magia, que ficou impressionado com os milagres realizados. Quando os apóstolos Pedro e João chegaram para orar pelos novos crentes, o Espírito Santo desceu sobre eles, confirmando sua inclusão na fé cristã. Simão, intrigado com o poder do Espírito, tentou comprá-lo, mas foi repreendido severamente por Pedro, que o chamou ao arrependimento. Enquanto isso, Filipe teve um encontro singular com um eunuco etíope que viajava de Jerusalém para Gaza. O homem lia uma passagem do profeta Isaías, mas não compreendia seu significado. Filipe explicou que o texto falava sobre Jesus, e a partir dessa mensagem, o eunuco foi batizado ali mesmo em sua jornada. Essa conversão demonstrava que o evangelho estava alcançando pessoas de todas as nações e contextos sociais. O capítulo da perseguição trouxe dor e desafios à igreja, mas também revelou a soberania de Deus, que transformou a adversidade em oportunidade. Os crentes dispersos levaram a mensagem de Jesus além das fronteiras de Jerusalém, enquanto a figura de Saulo começava a se destacar como um perseguidor implacável, preparando o terreno para uma reviravolta inesperada que marcaria a história do cristianismo. Saulo, um fariseu zeloso e implacável, perseguidor dos cristãos, destacava-se como uma ameaça crescente à igreja primitiva. Determinado a erradicar os seguidores de Jesus, ele obteve autorização do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco. No entanto, em sua jornada para a cidade, um evento extraordinário transformaria sua vida para sempre. Uma luz brilhante o cercou e ele caiu ao chão, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado e confuso, Saulo perguntou quem era aquele que falava, e a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A experiência deixou Saulo temporariamente cego, e ele precisou ser guiado pelos seus companheiros até Damasco. Por 3 dias, ele permaneceu sem ver, sem comer e sem beber, imerso em um estado de profunda reflexão e transformação. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a visitar Saulo e restaurar sua visão. Embora inicialmente relutante devido à reputação de Saulo, Ananias obedeceu, impondo as mãos sobre ele. Saulo recuperou a visão,
foi batizado e imediatamente começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. A transformação de Saulo causou grande impacto. Aquele que antes perseguia os cristãos, agora proclamava a mensagem de Cristo com fervor. Sua pregação nas sinagogas de Damasco surpreendeu a todos, e muitos judeus, incapazes de refutar sua sabedoria, passaram a conspirar contra sua vida. Percebendo o perigo, os discípulos o ajudaram a escapar, descendo-o em um cesto pelas muralhas da cidade durante a noite. Saulo, então, viajou para Jerusalém, onde tentou unir-se aos discípulos, mas enfrentou desconfiança inicial devido ao seu passado. Barnabé, conhecido por sua generosidade e encorajamento, intercedeu por ele, relatando sua conversão e ousadia ao pregar em nome de Jesus. Assim, Saulo foi aceito pela comunidade cristã e começou a pregar com autoridade, enfrentando oposição semelhante à que experimentara em Damasco. Enquanto isso, Pedro, um dos principais líderes da igreja, também realizava grandes milagres. Em Lida, curou um paralítico chamado Enéas, e em Jope ressuscitou uma discípula chamada Tabita, conhecida por suas boas obras e generosidade. Esses sinais de poder atraíram muitos à fé e consolidaram a influência de Pedro na igreja primitiva. Durante sua estadia em Jope, Pedro teve uma visão transformadora. Um lençol cheio de animais considerados impuros desceu do céu, acompanhado de uma instrução divina para comer. Inicialmente, Pedro resistiu, mas a voz de Deus o corrigiu. Não chame impuro o que Deus purificou. Essa visão preparou Pedro para um evento significativo, o encontro com Cornélio, um centurião romano piedoso que também teve uma visão divina. Pedro pregou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre os gentios presentes, confirmando que a salvação era para todos, independentemente de sua origem. Surpreso, Pedro ordenou que fossem batizados, marcando a inclusão dos gentios na comunidade cristã. Essa expansão da igreja para além das fronteiras judaicas foi recebida com resistência por alguns crentes em Jerusalém, mas Pedro explicou sua experiência e testemunhou o agir de Deus entre os gentios. Gradualmente, a igreja começou a compreender que o plano divino incluía todas as nações, o que foi um marco na missão de espalhar o evangelho. Com a igreja se expandindo além de Jerusalém, Antioquia tornou-se um dos centros mais importantes do cristianismo primitivo. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. A comunidade de Antioquia, diversa e fervorosa, destacou-se por sua liderança espiritual e envolvimento missionário. Durante um momento de adoração e jejum, o Espírito Santo instruiu a separar Barnabé e Saulo para uma obra especial. Após orações e imposição de mãos, os dois foram enviados, marcando o início das viagens missionárias que transformariam o cenário do cristianismo. Na primeira viagem, Barnabé e Saulo, agora chamado Paulo, viajaram para Chipre e depois para a Ásia Menor. Em Salamina e Pafos, pregaram nas sinagogas, e em Pafos enfrentaram a oposição de um mago chamado Elimas. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, que ficou temporariamente cego, um evento que levou o procônsul Sérgio Paulo a crer na mensagem do Evangelho. Esse episódio demonstrou a autoridade espiritual de Paulo e a seriedade da mensagem que ele pregava. A jornada seguiu para Antioquia da Pisídia, onde Paulo e Barnabé começaram a pregar nas sinagogas. Em um discurso poderoso, Paulo traçou a história de Israel, destacando a promessa de Deus de enviar um Salvador e conectando-a à ressurreição de Jesus. Embora muitos judeus e gentios abraçassem a fé, outros, movidos pela inveja, incitaram a oposição. Paulo e Barnabé declararam então que voltariam sua missão aos gentios, decisão que trouxe alegria a muitos, mas também aumentou as perseguições. Em Icônio, a pregação dos apóstolos causou uma divisão na cidade. Muitos creram,
mas outros, instigados por judeus descrentes, começaram a conspirar contra eles. Apesar das ameaças, Paulo e Barnabé continuaram pregando com ousadia, e Deus confirmava sua mensagem com sinais e maravilhas. Quando a hostilidade se tornou perigosa, eles fugiram para Listra e Derbe, onde realizaram outro milagre marcante. Paulo curou um homem aleijado desde o nascimento. A multidão, maravilhada, tentou adorá-los como deuses, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Os apóstolos, horrorizados, rejeitaram tais honras e apontaram todos para o Deus verdadeiro. Contudo, judeus de outras cidades chegaram e convenceram a multidão a se voltar contra os apóstolos. Paulo foi apedrejado e deixado como morto, mas sobreviveu milagrosamente. Apesar das adversidades, ele e Barnabé continuaram a fortalecer os novos discípulos em cada cidade que visitavam, encorajando-os a permanecer firmes na fé, pois é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. De volta a Antioquia, os apóstolos relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, destacando como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Sua viagem não apenas consolidou a igreja em várias regiões, mas também reafirmou a soberania divina em usar a perseguição e as adversidades para expandir o evangelho. Esse relato inspirou a comunidade de Antioquia a continuar apoiando o trabalho missionário e serviu de modelo para futuras jornadas. À medida que o evangelho se espalhava, surgiram debates sobre a inclusão dos gentios na fé cristã. Alguns judeus cristãos acreditavam que os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem salvos. Essa questão causou grande contenda, especialmente em Antioquia, onde Paulo e Barnabé enfrentaram diretamente aqueles que defendiam essa visão. Para resolver o impasse, decidiu-se levar a questão aos apóstolos e anciãos em Jerusalém, resultando no primeiro grande concílio da igreja. Durante o concílio, Pedro falou com autoridade sobre sua experiência com Cornélio, enfatizando que Deus havia purificado os corações dos gentios pela fé e dado a eles o Espírito Santo, assim como aos judeus. Ele argumentou que impor o jugo da lei seria desnecessário, pois a salvação vinha unicamente pela graça de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé relataram os milagres e conversões que haviam testemunhado entre os gentios, reforçando o argumento de Pedro. Tiago, líder respeitado da igreja em Jerusalém, propôs uma solução que agradou a todos. Ele sugeriu que os gentios fossem orientados a abster-se de práticas idólatras, imoralidade sexual e consumo de sangue, mas que não fossem obrigados a seguir toda a lei de Moisés. Essa decisão foi formalizada em uma carta enviada às igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, levando alegria e alívio às comunidades gentias. Após o concílio, Paulo iniciou sua segunda viagem missionária, acompanhado por Silas. Eles revisitaram as igrejas estabelecidas na primeira viagem, fortalecendo os discípulos. Em Listra, Paulo encontrou Timóteo, um jovem de grande fé e reputação. Para facilitar sua aceitação entre os judeus, Paulo circuncidou Timóteo, mostrando sensibilidade cultural e estratégica. Timóteo juntou-se à equipe missionária, marcando o início de sua longa parceria com Paulo. Enquanto planejavam pregar na Ásia Menor, o Espírito Santo os impediu, guiando-os em outra direção. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Interpretando isso como um chamado divino, eles partiram imediatamente para a Macedônia, inaugurando a missão na Europa. A primeira parada foi Filipos, uma colônia romana, onde Paulo e sua equipe buscaram um lugar de oração. Em Filipos, eles encontraram Lídia, uma comerciante de tecidos de púrpura e adoradora de Deus. Após ouvir a mensagem de Paulo, Lídia e sua casa foram batizadas, tornando-se os primeiros convertidos na Macedônia.
No entanto, a missão enfrentou oposição quando Paulo libertou uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, enfurecendo seus donos. Eles acusaram Paulo e Silas diante das autoridades, resultando em sua prisão e açoites. Na prisão, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos à meia-noite, um terremoto sacudiu o local, abrindo as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. O carcereiro, desesperado, quase tirou a própria vida, mas foi interrompido por Paulo, que assegurou que todos estavam presentes. Impressionado, o carcereiro perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Paulo respondeu: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa." Ele e sua família foram batizados naquela mesma noite, testemunhando o poder transformador do Evangelho. No dia seguinte, as autoridades ordenaram a libertação de Paulo e Silas, mas Paulo exigiu um pedido de desculpas formal, afirmando seus direitos como cidadão romano. Após sua liberação, eles se reuniram com Lídia e os irmãos, encorajaram a comunidade e partiram para Tessalônica, levando a mensagem do Evangelho a novas regiões. Depois de deixar Filipos, Paulo e sua equipe chegaram a Tessalônica, onde ele continuou a pregar nas sinagogas por 3 sábados consecutivos. Usando as Escrituras, Paulo explicou que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar, e que Jesus era o cumprimento dessa profecia. Sua mensagem convenceu muitos judeus e um grande número de gregos tementes a Deus, além de algumas mulheres de alta posição social. Contudo, sua crescente influência despertou inveja em alguns judeus, que incitaram tumultos na cidade, acusando Paulo e Silas de perturbar a ordem pública. Sem encontrar Paulo e Silas, a multidão arrastou Jason, um anfitrião dos missionários, até as autoridades, alegando que ele havia hospedado homens que desafiavam os decretos de César. Para evitar mais confusão, Jason foi liberado após pagar uma fiança, enquanto os irmãos cristãos rapidamente enviaram Paulo e Silas para Bereia. Em Bereia, a mensagem foi recebida com grande interesse. Os judeus locais eram mais nobres e examinavam as Escrituras diariamente para confirmar os ensinamentos de Paulo. Muitos creram, incluindo um número significativo de mulheres gregas e homens influentes. A oposição, porém, seguiu os missionários. Judeus de Tessalônica chegaram a Bereia e agitaram as multidões, forçando Paulo a partir para Atenas. Lá, ele se encontrou em um ambiente diferente, cercado por alta cultura e idolatria. Profundamente perturbado pela quantidade de ídolos na cidade, Paulo começou a pregar nas sinagogas e na praça pública. Sua mensagem chamou a atenção de filósofos epicureus e estoicos, que o levaram ao Areópago para ouvir mais sobre sua nova doutrina. No Areópago, Paulo apresentou um discurso eloquente, conectando sua mensagem ao contexto ateniense. Ele mencionou um altar dedicado ao Deus desconhecido e proclamou que esse Deus era o Criador do mundo, que não habitava em templos feitos por mãos humanas. Ele destacou a soberania de Deus, chamando todos ao arrependimento, pois o julgamento seria realizado por Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Embora alguns zombassem da ressurreição, outros mostraram interesse e quiseram ouvir mais, e alguns, como Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, creram. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, onde encontrou Áquila e Priscila, judeus exilados de Roma. Juntos, trabalharam como fabricantes de tendas, enquanto Paulo pregava regularmente nas sinagogas. Apesar da resistência de muitos judeus, Paulo voltou-se aos gentios, estabelecendo uma base na casa de Tício Justo, vizinho da sinagoga. Muitos coríntios, incluindo o líder da sinagoga, Crispo, creram no Evangelho e foram batizados. Durante sua estadia em Corinto, Paulo recebeu uma visão do Senhor, que o encorajou a continuar pregando sem medo, assegurando-lhe proteção divina. Ele permaneceu lá por 1 ano e meio, consolidando a igreja local.
Mesmo diante da oposição, a pregação de Paulo teve um impacto profundo na cidade e o número de convertidos crescia continuamente. A perseguição não diminuiu, mas Paulo enfrentava cada desafio com ousadia e fé. Quando levado ao tribunal diante do procônsul Gálio, a acusação dos judeus foi rejeitada, permitindo que Paulo continuasse sua missão. Após sua estadia em Corinto, ele partiu para Éfeso, levando consigo Áquila e Priscila, enquanto o evangelho continuava a alcançar novas terras e culturas. Após sua chegada a Éfeso, Paulo começou a pregar nas sinagogas, como era seu costume. Ele encontrou um grupo de discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo e só conheciam o batismo de João. Ao explicar a eles sobre Jesus, Paulo os batizou em nome do Senhor. E ao impor as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu, capacitando-os a falar em línguas e profetizar. Esses eventos reforçaram a importância da obra do Espírito na expansão do Evangelho e consolidaram a base da igreja em Éfeso. Paulo permaneceu em Éfeso por mais de 2 anos, pregando diariamente na escola de Tirano. Durante esse período, sua mensagem alcançou toda a província da Ásia, tanto judeus quanto gregos. Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo, incluindo curas e libertações por intermédio de lenços e aventais que ele tocava. Esses sinais de poder atraíram a atenção de muitos, mas também geraram episódios inusitados, como o fracasso de exorcistas judeus que tentaram invocar o nome de Jesus sem verdadeira autoridade espiritual. O episódio reforçou o temor e o respeito pelo nome de Jesus em toda a cidade. A mensagem de Paulo desafiava diretamente as práticas religiosas e econômicas locais, especialmente a idolatria. Muitos que antes praticavam o ocultismo renunciaram a essas práticas, chegando ao ponto de queimar publicamente seus livros de feitiçaria, representando um valor significativo. Essa demonstração de arrependimento e transformação mostrou o impacto profundo da pregação de Paulo em Éfeso. Entretanto, a oposição começou a crescer. Um ourives chamado Demétrio, que lucrava com a fabricação de miniaturas do templo de Ártemis, percebeu que a mensagem de Paulo estava ameaçando seus negócios. Ele reuniu outros artífices e os incitou contra Paulo, afirmando que sua pregação desonrava a deusa Ártemis e colocava em risco a reputação do templo. A revolta resultante gerou grande tumulto, culminando em um confronto público no teatro da cidade. Embora Paulo quisesse se apresentar à multidão, os discípulos o dissuadiram, temendo por sua segurança. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a situação, dispersando a multidão e encerrando a confusão. Após o tumulto, Paulo reuniu os discípulos, encorajou-os e partiu para a Macedônia. Ele revisitou as igrejas que havia estabelecido, fortalecendo os crentes e organizando uma coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém. Durante uma reunião em Troade, Paulo realizou um milagre memorável. Enquanto ele falava até tarde da noite, um jovem chamado Eutico adormeceu, caiu de uma janela do 3º andar e morreu. Paulo, demonstrando o poder de Deus, abraçou o jovem e assegurou a todos que ele estava vivo, fortalecendo a fé dos presentes. Ao chegar a Mileto, Paulo convocou os líderes da igreja de Éfeso para uma despedida emocionante. Ele os lembrou de sua dedicação ao ministério, exortou-os a cuidar do rebanho de Deus e alertou sobre falsos mestres que surgiriam. Suas palavras foram marcadas por lágrimas e orações, demonstrando o forte vínculo que ele havia criado com os líderes locais. Determinado a ir a Jerusalém, apesar dos avisos sobre os perigos que enfrentaria, Paulo seguiu resoluto. Em Cesareia, o profeta Ágabo previu que Paulo seria preso e entregue aos gentios. Mesmo assim, ele declarou estar disposto não apenas a ser preso, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus.
Ao chegar em Jerusalém, foi recebido calorosamente pelos líderes da igreja e compartilhou as maravilhas que Deus havia realizado entre os gentios, dando início aos eventos finais de sua jornada. O livro de Atos conclui com Paulo em Roma, vivendo sob prisão domiciliar, mas longe de estar inativo. Durante 2 anos, ele recebeu todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento. Esse período foi marcado por sua dedicação inabalável ao Evangelho, mesmo enfrentando as restrições de sua condição. Sua casa alugada tornou-se um centro de ensino e encorajamento para crentes e buscadores da verdade, reforçando que o poder da palavra de Deus transcende barreiras. O final do livro deixa uma sensação de continuidade, como se a missão de proclamar o Evangelho estivesse apenas começando. Ao mostrar Paulo pregando em Roma, a capital do Império, Lucas enfatiza que a mensagem de Jesus alcançou o coração do mundo conhecido, cumprindo a promessa de que o Evangelho seria proclamado até os confins da terra. Atos 1:8. A ausência de um encerramento definitivo reflete que a história da Igreja está em constante desenvolvimento, convidando todos os leitores a continuarem essa missão em seus próprios contextos. A história do livro de Atos não é apenas um relato de eventos do passado, é uma fonte inesgotável de inspiração e transformação. Ela nos desafia a viver com a ousadia de Pedro, a resiliência de Paulo e a dedicação das primeiras comunidades cristãs. O que podemos aprender com esses homens e mulheres que, enfrentando perseguições e adversidades, mantiveram sua fé inabalável e levaram a mensagem de Cristo até os confins da terra? Agora é o momento de você refletir como você pode aplicar esses exemplos em sua própria vida. Você está disposto a ser um testemunho vivo do poder de Deus, mesmo diante das dificuldades? Compartilhe suas ideias nos comentários e inspire outros a fazerem o mesmo. E para continuar explorando histórias incríveis como esta, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de todos os próximos vídeos. Não perca a oportunidade de fortalecer sua fé e mergulhar ainda mais fundo na palavra de Deus. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.